Estou, André, está me ouvindo? Não fala. Estou te ouvindo bem, Jorge. Ok, porreiro. Ótimo. Meire, tá aí? Não percebi. Vamos lá, Meire, estão me ouvindo? Meire, estou te ouvindo. Não estou te vendo ainda. Por que não? Vamos ver. Agora eu estou te vendo. Ah, então tá bom. Dona, Obrigada. muito bom. Boa noite. Boa noite, noite. Cássia. Ah, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Feliz da vida de estar com vocês hoje. Nós ansiosos. Eu ansiosa. Muito bom. Muito bom falar de um tema tão bom, né? Tão importante, tão necessário, né? Tão necessário, tão necessário. Aqui no Brasil ainda é cedo para o pessoal que trabalha, né? Apesar de que em São Paulo hoje foi feriado. É verdade. Só coisas boas aí. Eu aqui farto de trabalhar e já são 10h30 da noite. Ah, mas Mas, vá, Jorge, ainda tá dia aí, ele fala a verdade. Tá. Estava lá a ficar de noite. Ô, E tá Jorge, um sol de 40 graus aí também, e o mar maravilhoso, não vale? Não, hoje estava perto dos 30 graus. e tem um mar lá fora esperando por ele, né? Pois é. O Jorge me manda umas fotos que é de matar. até agora você já passou. Pode falar. É Praia de Sesimbra. Mas hoje aqui em São Paulo deu um entardecer bem bonito, né, Andréa? Não sei se você está em São Paulo. Eu tô em Campo Limpo Paulista, é perto de Ah, São Paulo, e realmente estava maravilhoso, maravilhoso. eu trabalhei, tá, gente? Porque eu trabalho em Osasco e para mim foi dia normal, correria, fui até o trabalho e voltei, entendeu? Eu, apesar de ser feriado, eu trabalhei pra caramba. Imagina. Eu estou em Curitiba, que não é feriado. Então, E está retomando já, não? Aí em Curitiba já está retomando, né, Cássia? Ou algumas não? coisas, algumas coisas. Algumas coisas. Alguns Bom, Mas o gente, feriado é alguns 38. ensaios, algumas mudanças de plano. Ainda não. Vamos esperar mais um pouquinho, né? esperar mais um pouquinho. Esperar. Só alinhar uma coisa com vocês, vai ter um próximo webinar na semana que vem, que vai ser bem técnico. Aham. Então, hoje a gente quer focar em pessoas. Perfeito. Tá? Falar sobre pessoas, falar sobre nossos clientes, falar sobre os profissionais de facilities e o momento que estão passando, falar sobre a capacitação, logicamente que é o tema central, né? Capacitação dos agentes de limpeza, Isso. que eu sei que ontem a gente fez um esquenta tão gostoso, né? E muita coisa boa de troca, né? Acho que estava até falando para o Jorge, né? Que agora ele vai virar popstar aqui no Brasil depois dessa. A gente vai ter uns webinars só nós com o Jorge. É. Eu acho que aquele webinar que falamos ontem, colocar aí um papo do Jorge com o Tiago, com o professor Mário, tem que sair logo isso aí, porque vai ficar Eu vou muito bom. agitar. Não é, agita aí, eu acho que esse vai ser bem bom. Eu vou agitar. Aí eu preciso estar dentro, me ajuda nos horários, tá? Tá, Sim, senhora. Sim, nós vamos senhora. estar no sofá fazendo as perguntas, Meire. Ah, é? É. Legal, legal. Muito bom. Acho que já estamos todos nós aqui. Falta ainda 5 minutinhos. Estão me ouvindo? Estamos te Oi, ouvindo Sandro. bem, Sandro. Tudo bom? O Sandro Boa não vai noite. entrar? Ah, Já acabou de entrou. entrar. Chegou. O Sandro chegou. Aí todo mundo tomando um suquinho aí, ó. Tchim, Eu já tchim. estou no chazinho.
Na água. Saúde. Água e café. Água e café, muito bem, muito bem. Achei que era... Água. Olha, Cachaça. eu trouxe até a jarra do suco, tá? Eu não vou dizer, então, que tem aqui dentro. Eu estou dizendo que é chá. É nada, é um chazinho. É um chazinho, é um chazinho. Uhum. Então, estamos aí com 5 minutos até o começo. Jorge, como é que foi o dia hoje aí? Me conta um pouco. Foi um dia muito complicado hoje. Vai abrir a maior parte do comércio a partir de segunda-feira, desde hotéis, cinemas, uma série de coisas. Então, eu estava a contar há bocado, só em orçamentos, hoje foram perto de 50 orçamentos. Todo mundo deixando tudo para a última hora, né? É, Jorge, não sei se é o seu, mas talvez está dando um pouco de retorno, não é? Não sei se é o... é capaz de ser o meu, porque eu não estou com o auscultador. Ah, é o do Jorge, sim. Eu vou colocar o auscultador. Tá bom. Eu acho que o ideal é quando um estiver falando, os outros colocarem no mudo. Desligarem. Porque daí dá menos retorno, né? É verdade. Está melhor assim agora? Tá bem melhor. Bem melhor. Bem melhor. Ok. Vocês estão me ouvindo bem? Bem. Bem também. Sim, também. Então, eu tô sentindo isso também. Todo mundo desesperado para implantar, todo mundo começando Querendo voltar. retomada e preocupado, né? A Meire já está há um tempinho, já nem parou, né, Meire? Não, eu nem parei. Agora a gente começa as reuniões de retomada, né? Então, está começando assim, um redesenhar para a retomada. Aonde você trabalha, Meire? Eu trabalho na Babcock, que é uma gerenciadora, e eu trabalho dentro do contrato do Bradesco. Ah, do Bradesco, tá. Então, A Cidade lá de é bem Deus grande. e as Cidade de Deus. Cidade de Deus. Cidade de Deus. Então, a gente não parou, né? Porque primeiro a gente fez uns revezamentos logo do início, nós trabalhamos tipo uma semana outra semana outro time, e aí a semana passada a gente voltou o time todo de facilities, né? E assim, eu vou dizer para você que foi necessário, tinha muito olhar que o facility tinha que ter, entendeu? E a gente tá fazendo um trabalho, uma força-tarefa de todas as inspeções e redesenhos, e aguardando aqui quando o governo vai liberar, né? Então, nesse momento, a gente está full time, a área de facility está full time, mas a instituição ainda está 50, ainda está reduzida. Não entrou ninguém, Andréa? Já estamos 45 pessoas aguardando. Que maravilha. Os números subindo. Vamos esperar mais um minutinho. Mais um minutinho, a gente já vai começar. Tá legal. Então, bom, acho que eu já vou começar, então. Todo mundo à vontade? Estão aqui ajeitando. Todo mundo à vontade. Na nossa sala de estar da Abralimp, né? É isso aí. Hoje eu fiz um post no LinkedIn, né, dizendo que a gente estaria na sala de estar da Abralimp fazendo um bate-papo, um em cada lugar. Temos alguém de Portugal, Curitiba, São Paulo, e estamos todos aqui para esse super bate-papo para falar sobre a capacitação dos agentes de limpeza. Que bacana. Então, vamos começar aí. Queria agradecer a Abralimp por essa oportunidade, agradecer a ALIA, a FACOP, né, por esse apoio, FS Educa, Grupo Mulheres de Facilities, e queria agradecer também a Orbis, né, por nos emprestar o Jorge lá de Portugal, né, da Impax, o parceiro coligado daí da ALIA para falar com a gente. Bom, gente, o tema principal desse nosso webinar hoje é sobre a capacitação dos agentes de limpeza. A gente vem vendo essa situação toda, né?
da Covid, a gente percebe que, no passado, esse pessoal que era a base, né, das áreas de facilities e tudo, o pessoal de limpeza, era um pessoal que, às vezes, ficava muitas vezes nos bastidores, muitas vezes aí na margem de tudo, né? E agora eles são protagonistas de tudo isso. Muitos deles trabalhando em linha de frente, muitos deles pegando o ônibus para poder ir para o trabalho, não podendo ficar em casa, não podendo estar em quarentena, né? Falando-se de hospitais e alguns lugares aí no risco, né? E aí, como é que a gente faz para capacitar essas pessoas, para informar, né? Acho que, principalmente porque a gente está aí num ambiente onde a TV, a mídia está falando muita coisa, né? A gente vê um medo, né, surgindo em tudo isso. Então, estamos aqui com pessoas super experientes, super experts no assunto, para falar a respeito e para fazer uma troca. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito gostoso. Quero agradecer a todos por estarem aqui conosco, quero agradecer quem está aí nos assistindo. Em São Paulo é feriado, mas vamos lá começar. Quero apresentar, então, quem vai estar com a gente. A Cássia, que é superintendente executiva da FACOP. Jorge Louro, que é lá da Europa, ele aqui é Account Manager do grupo de Higiene Orbis. A Mary Carvalho, que hoje é uma das diretoras do grupo Mulheres de Facilities, é administradora de empresas, é administradora de facilities e é docente do grupo FS Educa. E Sandro Rain, diretor do Comitê de Cursos da Uniabralimp. Nossa, só gente fera, né? Vou apresentar, então, a Cássia, que vai ser a primeira a responder para a gente. Cássia atua no setor do anseio e conservação desde outubro de 2012, com larga experiência em empresas de diversos portes e segmentos variados, como Benji, Grupo Pencom, Fiermes, Vale. Foi também consultora comercial do BID e do programa Rede ER, e atuou em diversas localidades nacionais e internacionais. Formada em administração de empresa, pós-graduada em análise de sistemas e gestão de marcas e identidade corporativa. Especialista em gestão cultural e MBA em excelência em serviços. É mentor e membro do Conselho Consultivo do School of Dignity, Índia, Escola de Limpeza. Nossa! Formada em administração de empresas. Formada de administração de empresas. Vamos lá. Cássia, como que a gente faz para capacitar as equipes de limpeza para que estejam conscientizadas e bem preparadas, considerando a velocidade das demandas da atual pandemia? Então, vamos lá. Primeiro, boa noite, Andréia, boa noite a todos. Quero parabenizar por esse tema tão importante e necessário, e, inclusive, pela escolha da data de hoje. Hoje é o dia do pedagogo, portanto, é o dia da educação, né? E aí fica os parabéns aos pedagogos, a todos os educadores e a todos que acreditam na educação também. Então, foi um dia muito feliz esse escolhido aí por esse tema. Bom, preparar e conscientizar é consequência da capacitação, né? Capacitação, que é a educação, que é gerar transformação comportamental, gerar transformação de atitude, e que é baseada muito também na confiança que esse profissional, falando aqui da capacitação profissional, tem na sua capacidade de aprendizado e de execução, que é algo que a gente tem que trabalhar muito ainda no nosso setor, até pelo universo que circula isso tudo. Pois bem, a educação, ela, quando bem efetivada, ela gera algo maravilhoso, extremamente necessário para o nosso setor, que é a autonomia. A autonomia de fazer correto independente de quem esteja vendo, independente de ter alguém que esteja vendo fazer correto, né? É isso que a gente quer. E que é também a base da ética, né? Fazer independente de quem vê, que é a limpeza.
Então, nesse momento de pandemia, nós aqui em Curitiba, através da Facop, nós estamos orientando algumas etapas que são necessárias para a assimilação desse aprendizado e o repasse disso de forma eficiente. E aí dividindo em algumas etapas, sendo que a muita etapa é a prática propriamente dita e vai se tornar especialista nesse POC, né? O POC que já foi feito, que já foi readequado, que a gente está sugerindo sempre o envolvimento do cliente, sempre ainda mais nesse momento, porque tem muita empresa com procedimentos e posturas e decisões internas que vão afetar também a questão da limpeza, a questão de pessoas lá dentro. Depois dessa parte, a gente vem então para o cronograma, que ele foi feito já com o cliente, mas agora envolve diretamente o operacional, porque além de fazer parte dessa sensibilização que ocorre o tempo inteiro, ele está ali no dia a dia, ele conhece como ninguém os detalhes daquele posto, daquela área. Então, é muito importante escutá-lo, porque tem particularidades que ninguém vê. E ele agora precisa estar bem seguro e autônomo para ter liberdade e confiança de passar essas informações. É feita todas essas adequações e, a partir daí, é uma manutenção, que hoje é praticamente diária, visto que novidades a cada dia, orientações novas a cada dia e que acabam sendo úteis porque é essa manutenção que vai trazendo vivo essas informações e essa capacidade de executar com autonomia, né? Tomando cuidado para a rotina não virar hábito, o hábito você começa a perder cuidado, tem que voltar para a sensibilização. Então, é um acompanhamento correto. Mas são as etapas: sensibilizar, instrumentar, prática, cronograma, manutenção, e é isso aí. São então, essas cada etapas vez bem mais resumidamente. Mas então, cada vez mais, através dessa autonomia, ele se sente parte, e ele se sente mais importante, valorizado, e até alguém que vá trazer essa segurança para o público final, né? Como parte integrante de tudo isso, né? E isso parte do encantamento que ele tem consigo próprio, quando ele percebe da capacidade que ele tem de aprender, que ele já tinha até esquecido, de tanto tempo que não tem esse estudo tão cuidadoso. Então, isso é que traz essa autonomia, e isso não pode deixar perder. Eu espero que isso vire aí um hábito e que a gente cuide disso para sempre. Eu entendo que com isso, né, você está falando que você trabalha, né, que ele vai trabalhar junto com as equipes de facilities, né, as equipes que estão dentro das empresas, né? Então, agora eu vou chamar a Meire, que é uma expert que tem muita experiência com Facilities Manager. Então, Meire Costa, Facilities Managers e docentes da FS Educa, focada no atendimento ao cliente, com vasta experiência em gestão de facilities, na administração predial e gerenciamento de contratos e serviços de vários segmentos. Experiência em implantação e gerenciamento de contratos como certificações ISO 14001, LEED, selo Aqua e SA 8000. Acompanhamento de projetos, implantação, operação, desmobilização e UFA, muito conhecimento para nós. Meire, como é que é agora, né? Como é que está você como Facilities Manager no meio dessa pandemia? Como é que é ser um Facilities Manager, né? E como é que é lidar com essa turma que está hoje fazendo a limpeza, fazendo a higienização e ajudando com essa parte tão importante dentro da pandemia? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, na verdade eu estou muito feliz e muito agradecida pelo convite de estar aqui com todo mundo, um prazer de fazer parte desse time aqui grande, todos com muitas experiências, né? Então, quando a gente vai para dentro da operação, né, e você tá dentro da operação, o serviço de limpeza é um dos carros-chefes do Facilities, né, dentre os principais, ele é um dos carros-chefes, e hoje realmente ele está sendo um dos principais, então é aquela linha de frente que quando você fala dos procedimentos hospitalares, eles já tinham um certo procedimento de limpeza e desinfecção.
Quando você vai para o mundo corporativo, nas áreas mais administrativas, a gente teve que implantar esse processo de desinfecção, né? Então, é uma higienização completa. Então, o que que acontece? No começo, nós fizemos como? Primeira coisa, começou os surtos de pandemia, né? Logo de início, já começou o comentário, olha, tá chegando no Brasil, o que nós vamos fazer? Então, primeira coisa que fizemos, vamos intensificar todas as frequências das superfícies de alto contato. Então, nesse momento, você já faz uma reestruturação no procedimento operacional, no plano de trabalho. Depois, na sequência, nós entramos com já um produto desinfetante. Então, já entrou com um outro processo e, de novo, readequando. Para entrar com esse novo processo, então, nós tivemos que fazer um treinamento, uma capacitação rápido, primeiro com a liderança, né? E depois que essa liderança já foi disseminando aos mesmos momentos, porque a equipe é muito grande, então nós tivemos que fazer várias equipes, né, para fazer essa capacitação, esse treinamento. E esse treinamento das equipes, ele foi feito em loco mesmo. Então, você já tinha ali na prática toda uma revisão, né? O primeiro processo já era estruturado, então, com que EPIs, com que panos de limpeza, com que ferramentas, né? E depois a gente adequou, né? Como mesmo a Cássia disse, você adequa o POP na operação com o foco. O foco são as medidas preventivas para o Covid. Então, saiu esse treinamento bem rápido e na sequência dele, né? Na diária, a gente ficou acompanhando aí por mais de 30 dias, essa operação. Então, a gente ia inspecionando, formamos várias equipes na nossa equipe de gerenciamento, junto com a equipe de limpeza. Então, qualquer desvio que a gente visse, e lógico que aconteceu, porque mudou-se a rotina, mudou-se a forma de limpar, né? Então, as pessoas têm o hábito, né? Você tem um hábito, então quebrar o hábito é uma coisa difícil para todo mundo. Então, a gente abordava, cada desvio nós abordávamos com muito jeito, com muito cuidado, e sempre no sentido de, primeiro, vamos valorizar o profissional. Por quê? Porque ele ficou ali, numa linha de frente, todo mundo começou a sair, e ele fica, gente, eu estou ficando, e eu vou ser infectado? Eu não vou ser? Então, a informação é muito importante. Então, a valorização dos procedimentos, da utilização dos EPIs, da segurança de chegar, né, do ir e vir para o trabalho, né? Porque a gente tem que garantir também que essa pessoa chegue em casa, que ela tenha segurança de que ela está trabalhando de uma forma correta, que ela está trabalhando se protegendo e que ela não vai também ter a contaminação. Então, você tem que fazer 2 trabalhos. Você tem que assegurar a equipe de limpeza que, olha, você vai fazer isso, se você fizer isso com esses procedimentos, você também está sendo seguro, né? Você está trabalhando com segurança. Por um outro lado, você é a pessoa super importante, né? Que sempre foi, né? O que eu sempre digo sempre foi. Mas agora a limpeza, ela está prioritária, o que ela nunca deveria ter saído de prioridade, né? Ela sempre deveria ter sido a prioridade em todos os locais, né? E com isso você vai falando, vai orientando, vai acompanhando. A gente percebe sim que depois de um certo tempo eles têm uma tendência a se acomodar, né? Então, nós retomamos os treinamentos em loco, dividimos por time e vamos retomando e falando tudo outra vez. Mas o acompanhamento é contínuo. Então, o grande desafio que eu entendo de nós, facilities, realmente foi falando em capacitação, foi a capacitação do time de limpeza, que é a linha de frente, do nosso time todo de gerenciamento, porque cada segmento, né? Cada área de facilities, a gente tem uma particularidade para o COVID. E, nesse momento, o profissional de facility, ele é um grande disseminador, né?
de cultura, de novas práticas, e é aquele profissional que dá força ali na operação, né? Então, a gente é uma base estrutural para os prestadores de serviço. Esse é o nosso papel. Então, você hoje acredita estar mais próximo e está se aprofundando mais nessa questão de limpeza? Agora eu estou falando de você, né? Você, com certeza, estava sempre mais próxima das equipes e tudo, né? Entendo eu. Quando a gente faz gestão, né? Na verdade, a gerenciadora, ela tem 2 chapéus. Ela tem o chapéu da empresa para quem ela trabalha, né? Que o serviço é gerir todos os serviços de facilities, e o chapéu da empresa para quem você está trabalhando, dentro da política daquela empresa que você está trabalhando. Então, as empresas também têm cumpre também as legislações obrigatórias, as empresas que têm as certificações, isso já é prioritário. Então, procedimento, método, produto, certificações, produto correto, com ficha técnica correta, com produto realmente homologado pela Anvisa, já é prática, né? E já está no nosso dia a dia gerenciar esses prestadores de serviço. Então, para mim, a limpeza nunca saiu do meu viés. Né? Ela não sai. Como demais outros serviços, né? Mas a gente está sempre olhando a infraestrutura de cima. E o gestor de facilities, ele nunca perde esse todo, porque ele é multidisciplinar. Obviamente que agora, pro Covid, a limpeza é o prioritário, é aquele que a gente nunca tira o olho de cima, nem um minuto. Então, e assim, quando você começa a andar, começa a fiscalizar, você sempre acha, né? Se a gente olha, é um olhar de lince, a gente sempre vê. O olhar de águia. Obrigada, Meire. Daqui a pouco a gente fala mais. Jorge está lá, é o nosso correspondente de Portugal. Jorge é Key Account Manager do Grupo Higiene Global Orbis, né, filiado à Impax, que juntamente coligado com a Alia forma o maior grupo de distribuidores de higiene e limpeza mundial. Gestor experiente com competências em gestão de clientes e projetos, com vasta experiência na área comercial, onde atua desde 93. Jorge atualmente ocupa o cargo de gerente de contas, já atuou em grandes empresas como Singer, Highport, Comercial Higiene e a Blau Higiene Comercial, todos em Portugal. Jorge, conta pra gente um pouco, né? Como que vocês em Portugal praticamente começaram junto com a gente a questão do lockdown, mas já estão aí talvez uma semana na nossa frente com retomada, né? E falando sobre tudo isso. Como é que se adaptar a essa nova realidade, né? Já que vocês já estão na nossa frente? E como é que se adaptar às questões governamentais? Boa noite a todos. Aqui de Portugal é um bocadinho mais tarde do que São Paulo, do que no Brasil, são mais 4 horas. Mas é o seguinte, pronto, nós já começámos há algum tempo a retomada cá em Portugal, já vamos para a segunda semana. Temos implementado algumas coisas, alguns conceitos que o Governo colocou para pequenas empresas, uma vez que em grandes empresas a implementação do sistema já vem de há uns anos para cá, porque nós já passámos por uma pandemia não tão grande como esta, mas idêntica, que foi o H1N1, e as grandes empresas em Portugal, como a indústria hoteleira, a indústria hospitalar, a indústria dos lares residenciais, lares de idosos, portanto, já há muitos anos para cá que têm vindo a mudar a sua mentalidade e a tratar a parte do facility como fosse uma consultoria, não como as senhoras da limpeza, mas sim como gestoras de limpeza, gestoras do seu espaço e, ao mesmo tempo, portanto, tendo como uma parceria alguém que as ajude e do lado de fora que lhe dê a formação, que lhe dê os ensinamentos.
Nós fazemos esse acompanhamento nessas empresas 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, mas a grande dificuldade tem sido nas pequenas empresas e no pequeno comércio, como é a restauração, como é a parte dos ginásios. Aí sim, nunca ninguém se preocupou com a higienização dos espaços, nunca ninguém se preocupou se os espaços estavam a ser limpos, se não estavam a ser limpos, era o deixar andar. Agora, com a Covid, o Estado tem implementado normas para eles poderem abrir ao público, não deixando as coisas correr conforme estavam, e aí tem sido a grande luta. Mas em Portugal, na parte da higiene hospitalar, na parte dos lares e dos hotéis, eu acho que nós estamos muito à frente, estamos mesmo muito à frente, porque já é considerado uma preocupação de há muitos anos para cá, a higiene e a desinfecção e isso tudo. O grande problema tem vindo mesmo e tem sido com as pequenas empresas, com o pequeno comércio cá em Portugal, que não vê a pandemia ainda como uma pandemia. Muita gente nem sabe o que é uma pandemia, ao fim e ao cabo. E andam um bocado atarantadas de um lado para o outro, sem saber o que é que hão de fazer, e temos que ser nós, ao fim e ao cabo, a orientá-las e a fazê-las seguir o caminho para que elas saibam o que é que terão que fazer. De resto, a nível de hospitais, a nível de lares e a hotelaria em si, essa sim trabalha já há muitos anos com a sua desinfecção, com os seus produtos de limpeza para fazer a sua desinfecção. É lógico que agora as coisas têm sido um pouco mais abrangentes, tem-se reforçado muito mais, tem-se feito muito mais a limpeza entre horas de entrada e saída do serviço por parte das funcionárias de facility, mas, regra geral, não tem havido muita diferença face ao que já havia anteriormente. Mas pelo que você, ontem, no nosso esquenta, estava falando, você comentou que as empresas que fornecem os produtos de limpeza, tanto os fabricantes como os distribuidores, como é o seu caso, têm um papel importante na capacitação desses agentes de limpeza, porque não há um órgão ou escolas que façam isso. Então, cabe a vocês a fazerem isso. E vocês veem isso, assim, como que as empresas atuam com vocês nisso? Vocês que oferecem, eles solicitam, vocês têm programas que fazem isso? Como é que é? Existem toda uma auditoria? Nós temos programas, fazemos auditorias e nós trabalhamos como um sistema de consultoria. Basicamente, nós não somos o fornecedor, não somos o vendedor do produto químico. Nós somos o consultor da instituição, do lar, do hotel, do hospital. E eles veem-nos em nós como os consultores. Portanto, jogam tudo para cima de nós, responsabilizam-nos a nós. Na parte da restauração, há uma entidade em Portugal que chama-se ASAI. Portanto, não sei se no Brasil também, que é uma entidade que faz a consultoria em indústria alimentar, portanto, e essa própria ASAI, eles próprios vão aos locais e indicam os pontos que estão mal por intermédio de um sistema que é o sistema da HACCP, portanto, que é feito por engenheiras alimentares. Portanto, nós aí na parte da área alimentar não temos muita influência. Estamos sempre dependentes daquilo que uma engenheira alimentar indique que quer que seja feito a higienização do espaço, do restaurante, da cantina, da escola, seja aquilo que for. Na parte da hotelaria, dos hospitais, aí sim, somos nós que temos que ir para a frente, temos que dar o corpo às balas e, ao fim e ao cabo, ensinar, entre aspas, tudo o que aprendemos e o que conseguimos ensinar, de maneira a que as boas práticas sejam implementadas nas instituições para que a limpeza e a higienização dos espaços seja feita de uma forma correta e bem feita. E tentamos ao máximo
que essas pessoas trabalhem com agrado e que não seja uma obrigação a quase fazer, irem para as instituições e terem que fazer a limpeza. Portanto, tratamos a parte e a área da limpeza como tratamos a parte e a área da contabilidade, da gestão. Portanto, não há uma diferenciação. Todos são importantes em todas as áreas. Então, tem um alto nível, talvez, de profissionalização, né? E, sim. Ok. Vou passar, então, para o Sandro. Sandro, eu não sei como fala o seu sobrenome. Raim, me ajuda. Boa noite. Tudo bom, André? Boa noite. Raim. É isso aí. Então, tá. Sandro Raim é diretor do Comitê de Cursos da Uniabralimp, formado em Economia pela USP. Atua como diretor da América Latina na Tenet Company e como diretor de cursos da Uniabralimp, Unidade Nacional de Formação Profissional da Abralimp. Considerado um modelo de sucesso na operação de conhecimento técnico e na operação de limpeza profissional. Sandro atuou como presidente da Abralimp em 2016-2017 e vice-presidente financeiro. Sandro, conta pra gente como é que a Uniabralimp, como é que a Abralimp está fazendo para, nesse momento de distanciamento, propor cursos às distâncias e capacitação, né? E como ele pretende ajudar os associados com isso. Sem dúvida. Obrigado pela oportunidade. É ótimo estar aqui na sala da Abralimp, né? Como um fã da Abralimp, acho que a Abralimp é feita por nós, pelo mercado. O trabalho é sempre tentando juntar o máximo de informação possível, então muito gostoso estar aqui. Eu diria, a Uniabralimp, ela tem mais de 15 anos, ela já formou muita gente, acho que já tem 20 mil pessoas que passaram pelos cursos, e ela sempre foi e nasceu assim, presencial. E agora, obviamente, o presencial tem que mudar. E acredito que a questão de não desperdiçar uma crise, né, tem esse dito popular, e a gente está usando isso. Quer dizer, é a hora de finalmente a gente tomar vergonha na cara e fazer bem feito algo que a gente possa multiplicar para essas pessoas que estão na ponta, que é o faxineiro, é a faxineira, que precisam de informação, e também todos os níveis da operação que precisam saber o que fazer. Então, eu acho que aqui a gente, obviamente, está tentando criar o máximo possível de conteúdo e de maneiras de passar esse conteúdo de forma eletrônica, mas também, aí que eu acho que é a beleza da Abralimp, é organizar e filtrar a informação, conteúdo de todos nós do mercado, de N fabricantes de químicos, produtos, processos, todo tipo de engenharia, né, essa engenharia da limpeza, e tentar juntar o que realmente é mais relevante. A gente estava, por exemplo, falando, né, se você parar para pensar, simplesmente você definir o que é sanitização, desinfecção, esterilização, higienização, a gente já daria aqui algumas horas da gente conversando aqui. Então, acho que assim, esse é o papel da Uniabralimp, é criar um fórum que organize um pouco essas ideias e aí ser a mídia de passar isso, né? Então, a gente está usando esse momento para poder, acho que a outra coisa interessante, a gente finalmente está usando nossos associados e dando as marcas, mostrando máquinas e os químicos para fazer esse conteúdo. A gente sempre teve muito medo disso, porque ao você mostrar uma das empresas, dos associados, você cria problema com os outros. E nessa hora a gente finalmente conseguiu se juntar e fazer com que a coisa realmente seja a vida real. E sim, vai apresentar empresas diferentes, mas é importante chegar na ponta e a gente conseguiu finalmente fazer isso. É bacana como trazer essa pandemia traz essa coisa da colaboração, né, Sandra? Acho que isso você falou. Exatamente. Finalmente, assim, isso que a gente há anos fala e nunca acha um motivo, agora foi. E isso é para o segundo semestre, né, que a gente vai ter, mas eu brinco assim, a gente sempre foi muito assexuado, porque a gente não pode falar da empresa tal, não pode falar do produto Y. Aí você não pode falar de nada. Então a gente finalmente conseguiu mudar um pouco isso.
Muito bom. Muito bom. E a gente tem visto, sim, né? A gente, como Alha é associado à Abralimp, a gente tem visto toda a movimentação, os manuais que estão sendo criados, e tem sido de muito aproveitamento, sim. Muito bom mesmo. A gente vê todos os níveis utilizando disso. Joia. Cássia, vamos voltar para você. Como lidar com os medos? Como lidar com os medos dessas pessoas, né? A gente falou aí, eles que estão indo para lá e para cá e tem medo de levar a doença para dentro de casa. Como lidar com isso? Eu sei que a gente já falou da questão de informação, mas aprofunda um pouco quanto a isso. Pois é, esse medo que está em todos nós, né? Está em todos nós. Primeiro, eu queria dizer assim, o quanto que é maravilhoso escutar tudo que foi dito aqui, né? E como é que a gente vê uma transformação e aquilo que antes era utópico já é uma realidade, que é a valorização desse profissional, essa oportunidade que é dada, enfim. Olha, Andréia, para lidar com esse medo é informação mesmo, né? Informação correta, chegando de forma segura e constante. Não só a informação do trabalhar, não só a informação do que fazer, mas a informação real do que está acontecendo. A informação real de como ele pode se proteger, não só trabalhando, mas na rua, pegando um ônibus, pegando um transporte, fazendo uma compra, chegando em casa, como é que ele vai lidar em casa. É conscientizar realmente qual a importância de todos esses cuidados que têm sido tão amplamente divulgados a partir de uma máscara, a partir do distanciamento, é a informação. E a informação passada de uma forma segura e objetiva, né? Uma forma com que seja possível. Outra forma, e aí o pessoal já disse, e é super feliz, eu me sinto extremamente feliz de ouvir, é esse cuidado, esse olhar com ele enquanto profissional importante, enquanto pessoa importante também, né? É uma coisa que é ou deveria ser inerente a qualquer gestor, a qualquer líder, né? Como é que está a sua vida? Como é que está em casa? Como é que esse acompanhamento, né, real, verdadeiro, que a gente estava falando ontem de reconhecimento, que é olhar para a pessoa. Então, é o que a gente pode fazer, não só com esse profissional, mas com todos nós, para ir apaziguando um pouco esse medo. É realmente a conscientização, a informação, o olhar de cuidado e a constância nisso. A constância nisso. E, novamente, eles têm consciência do papel deles, né, da importância do papel deles, né, quando a gente fala de valorização. Você acha que eles começam a ter consciência e se tornam mais proativos e querem realmente estar nessa linha de frente? Como é que você vê isso? Bom, eu tenho um pensamento, assim, a gente não pode falar 100%, né, mas de uma forma geral, que eles têm sim, sempre tiveram a consciência da importância deles, né? Quem que fica no ambiente que não está limpo, gente? Né? Quem que fica eu não estou nem falando de higienização nesse momento. Quem é que fica? Como é que você avalia um local? Né? Vai para o turismo. Como é que você chega num qualquer lugar, está sujo? Né? Estou falando de sujidade. Como é que você avalia isso? É claro que eles têm essa consciência. Eu acredito que sim. O que precisa mudar, e talvez esteja mudando, e que todo mundo vai ganhar, é a consciência dos demais para isso. É a valorização real desse trabalho e da pessoa que faz esse trabalho. É um desvincular a limpeza da sujeira mesmo. É a pessoa que está nos proporcionando algo de bom e extremamente necessário. É uma cadeia realmente de valor. Quer dizer, o olhar para esse profissional, ele vai repercutir em várias coisas. Por exemplo, a Meire depois comenta, por favor, se eu estiver errada, mas a postura desse profissional dentro da empresa que ela está gerenciando vai dizer que empresa é essa, vai dizer que empresa é essa que presta esse serviço, ele está com o nome dela aqui, está com o nome nas costas, ele está dizendo, é ele que está dizendo todos os dias quem é essa empresa. Sim, é ele. sim. Eu acho que vai
vai começar a fazer parte, até você que tem um conhecimento de gestão de marcas, isso com certeza vai refletir nas marcas, no ambiente, na vontade das pessoas estarem lá dentro, isso realmente. E ele repercute também na empresa que contrata, porque ele, naquele momento, também está representando a empresa que contrata. É uma cadeia de valor, né? Então, é preciso reconhecer mesmo, e fazer disso um hábito, de fazer isso uma realidade, não só nesse momento de pandemia. Né? Como o Jorge falou, né? Que lá ele tem a mesma importância. Claro, gente, nós somos todos diferentes, isso é fato, né? E temos vidas diferentes. Mas todos ali estão... Como é que você produz bem se você não tem um ambiente adequado? Eu queria dar continuidade nisso que você está falando, jogando para a Meire. E perguntar... Não, eu acho que vale a pena, porque realmente a questão da terceirizada e tudo isso que você pediu. Mas tem uma pergunta que entrou aqui que eu acho interessante. A gente fala, quando se fala de pandemia, de guerra, de tudo, a gente percebe que tem uma aceleração em tudo, né? Nos processos, a gente está falando de agora vai poder ter home office, quer dizer, uma série de coisas. A gente está estamos propondo conteúdo aqui por conta disso, né? E a gente vê que ainda tem o profissional trabalhando com o velho balde, pano, essas coisas. Você acredita, Meire, que com isso a gente consegue melhorar essa profissionalização? Você acha que vamos ganhar 10 anos, né? Conforme em outras áreas a gente vai ganhar, considerando que a pandemia veio, a gente vai ter que mudar a forma como se limpa, vai ter que... Me fala um pouquinho, o que você acha sobre isso? Bom, vamos lá. Primeiro, só continuando um pouco o que a Cássia comentou, é assim, a minha visão, né, da minha experiência, a gente sempre vê quando o profissional de limpeza, ele chega, seja ele vai entrar, uma outra empresa nova, está começando, ele vai entrar num contrato novo, eu ainda vejo eles com muito receio. Sabe, tipo assim, não sei onde eu estou pisando, eu sou só o profissional da limpeza, ainda não tem essa valorização, eles não se sentem tanto assim. A minha visão, né, para a gente melhorar essa situação, e isso vai de cada gestor de facility, que vai estar atrelado à gestão de cada empresa que ele está. Então, de novo, eu retomo. São 2 chapéus. Então, eu estou dentro de uma instituição que me respeita, que valoriza. Sou gerenciado por uma empresa que me respeita e trabalho para uma empresa que me respeita. Então, são 3 respeitos, né? E a palavra-chave para esse profissional é respeito. E a partir do momento que você recebe ele bem, tá? Então, não importa, você está lá, é um contrato novo, não importa que o outro saiu, não importa que esse chegou, não importa, para a gente não importa, é igual um filho, a gente não faz distinção. Então, você recebe esse profissional, você também prepara algo para recebê-lo, para dizer como são as instalações, você está sempre aberto, você está sempre maleável, e com isso você também vai criando uma confiança, né, entre as partes. E quando ele tem dúvida, ele não vai se importar de perguntar para você, não perguntar para o chefe dele se é você que está naquele caminho, se é você que encontrou num bate-papo, se é você que entrou no refeitório que ele está, se é você que está lá naquele banheiro, se você está no caminho. Então, assim, minha experiência é que eu sempre gosto de criar esse ambiente para que ele tenha autonomia para falar comigo a qualquer momento, com qualquer pessoa do meu time. Então, a primeira palavra é respeito. Falando de EPIs, o balde, enfim, eu acho que a gente tem metade, né? A área hospitalar, ela já está bem definida com outros equipamentos mais ergonômicos. As NRs vêm muito para colaborar e nos ajudar para que a gente force, né, essa utilização. As empresas que contratam também têm que ter essa visão de que eu vou ter um trabalho, que eu vou respeitar o colaborador, né?
Respeito o colaborador de limpeza para que ele consiga trabalhar comigo com melhor ergonomia. Quando a gente trabalha com ergonomia, então você tem menos acidentes de trabalho, você tem menos afastamento, né? Eu acredito que o COVID, ele vai mudar, né, esse procedimento que a gente tem de higienização, que antes no mundo corporativo geral, ele não era tão acirrado como era no mundo hospitalar. As ferramentas ergonômicas, como eu disse mesmo, as próprias NRs vão ajudando, né? E as empresas que vão experimentando, eles vão vendo a felicidade do funcionário quando ele recebe. Gente, parece que recebeu uma boneca, o melhor brinquedo. E eu vivo isso, eu tenho prazer de viver isso. E É muito gostoso. É muito gostoso. É muito gostoso. Você tá ali, tá fazendo parte, você entregar, depois você desenhar como ela vai ser, você vai na ponta orientar. Eu sou apaixonada por isso, eu adoro eles. Então, assim, comigo, para mim é muito fácil e eu entendo que daqui para frente a ergonomia não vai voltar, né? Então a gente vai só avançar e os métodos e produtos, eles também vão melhorar. Então a gente vai dar um passo à frente aos procedimentos e a nova forma de limpar. E com isso, eles ganham e todos nós também ganhamos em qualidade. Sim. E produtividade, porque quando você faz a coisa, é produtividade. Então, o ganho não vai ser, a gente vai ganhar não só implementando recurso para fazer um trabalho repetitivo, mas a gente vai capacitar e dar ferramentas para que ele seja mais produtivo. E aí é o que eu acredito, é um redesenho. Sim, sim. Eu vou aproveitar o gancho da palavra produtividade para passar a palavra para o Jorge. Porque ontem a gente falou sobre Portugal. Não é agora que eles estão se preparando, né? Acho que desde 2009, quando teve N1H1, né? Se o Jorge me corrija se eu estiver errada, eles já vêm se preparando e a gente vê aí uma preocupação na Europa com a questão do gasto de água e tudo, né? Fala um pouco sobre isso, Jorge, sobre produtividade, né? E o que você vê de diferente da forma, né? Você que esteve aqui no Brasil treinando equipes e tudo, o que você vê de diferente da forma ainda como a gente faz, como vocês fazem, né? Assim, sem entrar muito em ferramentas e tudo, mas fala um pouco sobre isso e sobre como vocês fazem a capacitação para isso. Isto é assim, eu notei no lar residenciais onde eu estive, aí no Brasil, notei a diferença face aos lares de cá. Mas também temos muitos a trabalharem do mesmo género que vocês aí trabalham no Brasil. Porque isto é assim, a primeira mentalidade que nós temos que mudar é a mentalidade do proprietário do lar ou a mentalidade do patronato. E a seguir é a mentalidade de quem gera essas pessoas. Enquanto nós não conseguirmos mudar essas mentalidades e para que essas pessoas que trabalham depois na limpeza fiquem com a sua vida mais facilitada, que façam uma limpeza mais rápida, que façam uma limpeza muito melhor e que não tenham que andar a carregar com baldes de água, que não tenham que andar com as mopas de um lado para o outro e a despejar balde e a trocar água. Portanto, primeiro nós devemos e temos que mudar a mentalidade de quem está por cima. Quem é os gerentes dos lares, quem são os proprietários dos lares. Aí então depois é muito fácil entrar e mudar a mentalidade de quem gosta e quer ser ajudado e que sabe que nós estamos lá para lhe facilitar o trabalho a elas próprias. E eu via o sorriso na cara delas quando pegavam em utensílios de limpeza que nunca tinham visto, que nunca tinham mexido neles e que notavam e diziam assim: epá, isto realmente é muito mais fácil do que andar a carregar com baldes de água. E os baldes de água cada vez terão que existir menos, porque nós temos que proteger o nosso meio ambiente. E a água cada vez mais é o ouro. Portanto, é o ouro do mundo.
E nós cada vez mais temos que mudar os métodos e mudar as mentalidades. E consegue-se fazer aí no Brasil, com muito trabalho, com muito empenho por parte das empresas que dão a formação e que vendem os produtos, isso consegue-se fazer. Agora, eu notei ainda que havia ainda um caminho muito longo face à Europa a percorrer. O que não quer dizer que não haja também empresas e instituições aí no Brasil que trabalhem já da forma ou até melhor do que se trabalha cá em Portugal ou na Europa. Agora, acho que ainda há um caminho longo a percorrer. Agora, tem que haver também uma mudança de mentalidade de quem gere e que não pense só nos custos, no dinheiro. Pense também no bem que poderá fazer e as capacidades que estes funcionários poderão vir a ter no futuro para desenvolverem bem o seu trabalho de uma forma conscienciosa, de uma forma alegre e que não se sintam que sejam forçados, que é mais um dia que vão para o trabalho, é mais um dia que vão para as limpezas. Não, elas têm que se sentir bem naquilo que estão a fazer, não uma obrigação. Senão, por muita formação que nós lhe demos, por muitas ferramentas que temos na mão, se não as ensinarmos a conduzir, elas nunca irão aprender. Eu vejo uma importância muito grande na capacitação e na valorização e dando ferramentas e condições, porque você também reduz o turnover, né? Você tem as pessoas que não estão, é o que você falou, não está satisfeita no que eles estão fazendo, certamente eles vão embora e você tem que capacitar de novo, e você tem todo esse custo envolvido. Eu acho que realmente só tem a ganhar. Sandro, eu vi Olá. que a próxima pergunta é uma coisa bem interessante, né? A Abralimp acaba de firmar uma parceria com uma empresa que dá ajuda psicológica para as pessoas, né? Gratuita. E eu acho que isso é muito importante, porque realmente está todo mundo, acho que a gente vê aí o grau de ansiedade que está acontecendo, e voltando a falar, as pessoas estão em linha de frente, né? Fala um pouquinho sobre essa iniciativa e como que isso está. É uma parceria da Abralimp, não é bem uma empresa, é uma organização também, né? Uma instituição, e é justamente isso que a Cássia, ela há muitos anos já fala isso, advoga como a gente olha os nossos funcionários da limpeza, e a gente pode falar o que a gente quiser aqui, mas é a base. Eu gosto, eu coleciono para mim mesmo, toda vez que alguém usa o exemplo da limpeza, do faxineiro, do limpador, é sempre a última coisa que alguém gostaria de fazer, né? Então, quando você vai dar o exemplo, que eu não sonhei que meu filho ia ser um faxineiro. Vocês podem ver isso, é sempre usado como exemplo. A gente culturalmente tem isso, ser faxineiro é a base da pirâmide. Então, não damos valor para isso. E eu entendo assim que o médico, o enfermeiro está ali, está fácil, todo mundo vê. E o faxineiro, a faxineira, de repente surgiu isso, né? Nossa, eles também são essenciais, né? Eles também têm que ir, porque se eles não higienizarem, não sanitizarem, todo o resto fica ruim. E aí, nesse momento, então, a ideia é e estou usando também médicos e enfermeiros, porque eles também fazem parte, para que foi criado esse movimento de psicólogos, é de dar o suporte também para quem está na linha de frente na faxina. E se você parar para pensar, e não é a minha área aqui, mas o que eu me informei, o mal que a gente possa gerar nessas pessoas está sendo gerado agora, porque o medo, isso que vocês estavam falando, poxa, mas todo mundo lá, o pessoal, não vê mais ninguém para o escritório e eu estou aqui, né? Quer dizer, todo mundo está em casa e eu tenho que vir aqui, eu pego o ônibus, pego o metrô e eu tenho que vir. Quer dizer, que medo que essas pessoas estão, como assim só eu? E eu acho que essa comparação faz com que isso fique ainda mais óbvio. E aí qualquer privação que tenha, porque em casa também, quando volta para casa, ou alguém que perdeu o emprego, ou, poxa, eu moro com a minha avó, ou com a minha mãe e tenho medo de passar essa doença. Então, eu acho que todas essas coisas que estão passando pela cabeça dessas pessoas vão se refletir lá na frente, né? Esses medos, essas angústias
vão se refletir lá na frente. Se a gente puder ajudar agora, a gente vai ajudar com que essa transição e com que esses possíveis traumas sejam os mais leves possíveis. Então, acho que essa é a ideia, e é uma rede, até onde eu entendo, é todo mundo de forma, doando o seu tempo, né? Cria essa rede de apoio para essas pessoas terem com quem conversar. E eu imagino, assim, não é tanto a parte técnica de é uma doença, assim, o que vai acontecer, mas é esse apoio psicológico nessa hora para que sofra o menos possível. Até porque, se for pensar mesmo na base, muitos deles não têm com quem deixar seus filhos, como que isso está acontecendo, se um filho fica doente, quer dizer, tem todo um contexto maior aí que envolve essas pessoas. Né? O estresse é maior para tudo. O estresse, né? é maior. Eles pegam um ônibus, às vezes 2, 3 horas para ir, para voltar, quer dizer, realmente é uma vida mais difícil. Nós estamos aí já quase 1 hora nesse bate-papo muito gostoso. E a gente tem agora uma última pergunta que eu vou rodar todo mundo. A gente sabe que, logicamente, a nossa cultura é de ter, né, essas pessoas de limpeza e caiu um café aqui, a gente chama a mocinha da limpeza, né? Tem muito essa cultura, mas o que eu estou vendo, e cada vez mais, é a gente ter o nosso usuário final como parte dessa questão, senão a gente não vai dar conta, né? Os colaboradores, nos lugares onde você vai, você vê cada vez mais postos de autoatendimento, e a gente vai ter que fazer uma conscientização desse usuário para também estar participando disso. Eu queria ouvir um pouco de vocês, como vocês veem isso, como isso já está acontecendo, né? Acho que a Meire vai poder falar um pouquinho mais, mas como também capacitar e conscientizar esse usuário de que não adianta túnel de higienização, não adianta, né, qualquer tecnologia que a gente coloque junto, se esse usuário também não fizer parte como atuante na limpeza e higienização dos espaços. Uhum. Cássia, com você. Oh. Vamos lá. Puxa a fila! O negativo de ser a primeira a responder é que depois que todo mundo fala, você fica doido para comentar e não pode, né? Mas você que pode, abre a câmera, abre o seu coisa e comenta, porque isso aqui é um bate-papo, não é um monólogo. Nem um jogral. Quando você falou do rodo e do pano de chão, eu falo, gente, é uma das minhas grandes bandeiras, é o pano de chão. Nós aqui na Facom, a gente está finalizando um projeto do Museu da Limpeza, o pai de Sandro, inclusive, foi o primeiro doador para o museu. Vai estar lá, vem aí a homenagem a ele, o Salvatore. E eu conversando com o pessoal que está, museóloga, e agora os museógrafos e tudo, eu falei, gente, dá para colocar um pano de chão numa redoma, assim, e a gente deixar ela... Não tirar de lá, né? Por todos eles lá. Isso. Põe todos lá. Ou dar um banho de cobre, igual aquele sapatinho de criança, né? Isso mesmo. Assim, e para minha agradável surpresa, eles estão pensando seriamente no assunto. Então, acho que vai ser interessante. Aqui jaz o pano de limpeza. Ele já é parte da história. E é verdade, ele é parte da história, né? Enfim. Mas, voltando, então, para o seu questionamento, Andréia, a questão do envolvimento com o cliente, né, com o usuário, a Meire já comentou um pouco isso, quer dizer, o quanto que ela envolve, o quanto que e a gente sabe que tem isso já, uma consciência expandindo e tem, claro, mais a crescer. E essa participação dele vai repercutir, aquela cadeia que eu falei, né, que sai daqui e vai para lá, ele vai repercutir também desse jeito. O Jorge já falou um pouco disso também. E aí a gente também tem que educá-lo, sabe? Não a fazer, não a isso, essa é a função que ele contratou, mas tem que existir um diálogo cada vez mais próximo, realmente, porque ainda mais hoje,
que outro assunto que nós estávamos comentando ontem, que é a popularização da limpeza, né? Hoje todo mundo sabe, hoje todo mundo fala de limpeza, hoje todo mundo fala de higienização, né? Como se fosse uma coisa assim, corriqueira e de conhecimento público, de domínio público. Isso tem os seus prós e tem os seus contras, né? O contra é que, pegando um exemplo básico de produto, hoje, para muitas pessoas, até fora do nosso setor, já aponta o produto adequado. Só que não é só o produto certo, né? Tem que ver como é que é o processo de uso desse produto, qual que é o tempo que ele precisa ficar ali, né? Então, esse excesso de conhecimento, por um lado, ele começa a gerar muito problema, sim, e um problema sem querer. Então, cada vez mais, e aí com certeza a Meire vai poder falar mais, porque ela vive isso no dia a dia, eu sei de ficar acompanhando os casos, esse diálogo entre cliente e empresa é muito importante. É sempre muito difícil dizer não para o cliente, claro que é. Mas existe forma também, não só na limpeza, mas em tudo, existe a forma de dizer não muito bem argumentada. Então, volta, a gente vai ficar rodando e volta sempre na informação. Essa informação correta, quem está na frente ou quem está lá na ponta tem que ter essa informação e ter essa generosidade de passar isso para frente. Eu costumo dizer assim, que a informação na gaveta ela não vale nada. O grande valor da informação é o que eu faço com ela. E nesse momento, a informação, eu acho que sempre essa informação tem que ser passada numa linguagem que as pessoas entendam, né? Cada pessoa, em cada nível, em cada especialidade, vai entender de uma forma. A gente tem que falar da forma com que o outro faz, né? Tem que isso. Agora, esse envolvimento é sério e volta à questão anterior, que a Meire mesmo falou, que ela sempre valoriza e etc. E que as pessoas chegam tímidas. E realmente, eu acredito, chegam, mas isso não quer dizer que elas não tenham consciência do valor delas, mas como todo mundo, né? Os operadores de limpeza são seres como todo mundo. O ambiente que o recebe e o ambiente com que ele vive vai determinar, sim, se ele continua tímido, se ele vai agir com a sua autonomia, se ele vai ter essa... Ele é um profissional de extremo valor para qualquer tipo de empresa. Ele está no dia a dia, ele conhece, ele vê os detalhes, ele sabe de muita coisa. Então, eu não estou falando de saber de muita coisa de fofoca, não. Ele sabe de coisas que precisam ser melhoradas. É aquela velha história da indústria de ouvir o chão de fábrica. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, precisa, sim, que o diálogo esteja cada vez mais amplo e mais sincero, sabe? Porque é essa troca de informações de níveis diferentes que vai fazer esse conjunto cada vez caminhar com maior sucesso. E só né? E a questão de falou de troca de empregos e etc, da vergonha ou da limpeza ser uma coisa menor. O que a gente vê na Facop, assim, com muita assiduidade, principalmente depois que nós colocamos uma formação que trabalha a técnica, trabalha a prática e trabalha o comportamental e o olhar sobre si próprio, realmente trabalhando esse protagonismo, que o número de pessoas que passaram a falar eu antes tinha vergonha e hoje eu assumo que eu sou da limpeza é muito grande. Ele vem crescendo. E isso, esse crescimento se manter depende muito do ambiente que o recebe, como para qualquer um de nós. Como para qualquer um de nós. O ambiente... Que bom, Meire, que no ambiente que você está, isso floresce. E como você tem vários outros. É um aprendizado para todos, gente. É um aprendizado para todos. Nós estamos com um pouquinho de estabilidade no YouTube. Então, vou pedir que sejam mais rápidos para a gente conseguir fechar daqui a pouquinho, para a gente não perder essa valiosa bate-papo aqui. Meire, fala principalmente sobre o usuário final. Eu enxergo, na minha visão, ele vai querer participar mais. Ele vai querer, para poder ter segurança, ele vai querer participar mais. Existem programas de conscientização? Fala para a gente.
Bem, inicialmente, a instituição para onde a gente... Tudo depende da empresa para quem você está trabalhando. Sim. Então, é uma situação, como o Jorge já disse, é uma situação top-down. Então, você tem uma diretriz da empresa e as empresas estão com essa preocupação de tranquilizar os funcionários. Obviamente, quando os funcionários deles voltarem, eles também vão ter essa preocupação de se esse ambiente vai estar seguro para ele trabalhar. Então, de novo, a gente volta lá no comecinho. Então, essa empresa, né, ou seja, a instituição, ela tem sim que ter um protocolo de retomada, ela tem sim que ter uma comunicação, né, que venha realmente da alta gestão, né? E aí, com essa comunicação já vai estar atrelada com a empresa limpadora e quem faz a gestão dela, né? Então, se tudo isso está alinhado, ou seja, você já tomou uma medida que, obviamente, as medidas que foram tomadas de higienização, elas foram validadas lá em cima com o seu cliente, né? O seu cliente, no caso, a instituição, a empresa, ela, nesse momento, ela fez uma comunicação para todos os funcionários que hoje estão fora e que estão retomando. Essas comunicações, elas têm que estar equalizadas. A partir do momento que todos falamos da mesma coisa, então, se eu tenho uma comunicação empresarial, um apoio da alta gestão, um treinamento da minha equipe que fala a mesma língua. Então, o colaborador, se ele tem o funcionário, né, ou o cliente que ele chega naquela empresa, essa comunicação que a gente pode fazer, que as empresas acabam, eu acredito que vão ter que fazer uma nova comunicação visual, além da nova política, mediante essa pandemia e mediante esse novo momento, porque é uma mudança, ela alinhada não vai gerar dúvida para o funcionário que está voltando para o trabalho, porque você tem uma equipe treinada que, se ele fizer uma pergunta, ela vai saber responder. E ele vai ficar seguro. Se ele buscar mais para cima, essa outra pessoa vai saber responder. E todos estarão alinhados em como aquela operação está acontecendo. Quando você tem esse alinhamento, não tem dúvida. E muitas vezes, eles perguntam aqui, depois perguntam lá, depois perguntam lá. E aí, a gente já tem esse costume. A gente já tem isso como hábito. Isso acontece muito. Então, a comunicação, ela foi e sempre será a melhor forma da gente demonstrar que aquela coisa está feita de uma forma segura. E as normas, todo mundo sabe tudo, gente. E nesse momento vai todo mundo ter pesquisado um monte de coisa também. É verdade. E cabe a gente estar extremamente informado, muito mais capacitado, para que a gente consiga transmitir a segurança para essas pessoas que estão voltando. Essa é a minha visão e é o que eu acredito. Jorge, você tem visto uma demanda para estações menores, para produtos de pronto uso, uma demanda para que o usuário também faça parte dessa limpeza nas empresas? Sim, nós aqui também temos tentado envolver não só as pessoas da limpeza, mas sim também as direções, os diretores, a ideia patronal. E ao mesmo tempo estamos a tentar aproveitar como se estivéssemos a fazer uma análise SWOT, portanto, porque nós temos de tirar algum proveito desta pandemia. Portanto, nós temos de saber o que é os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e não só. Portanto, eu acho que, por exemplo, aí no Brasil, eu não tenho muito conhecimento da realidade do Brasil, mas, por exemplo, eu acho que a FACOP não só deveria dar formação não aos auxiliares de limpeza, como também devia de fazer umas formações ou umas reuniões com a própria direção, com a própria gerentes, os diretores das instituições, os encarregados, não sei se é assim que chamam os nomes, não. Porquê? Porque tem que se consciencializar as pessoas para os perigos e eu quando aí estive, eu adorei ver o pano de chão. Realmente devia ir para o museu, acho que devia estar no museu, porque é das coisas melhor nunca ouvindo para fazer uma contaminação cruzada.
É usar o mesmo pano em 3 ou 4 quartos, por exemplo, no lar, ou usar a mesma mop para limpar 3 ou 4 tanto quartos de utentes diferentes, podendo algum ter uma doença infectocontagiosa e automaticamente está a contagiar o quarto ao lado. Portanto, acho que primeiro nós devemos tentar mudar as mentalidades de quem está por cima e quem pode ajudar a parte das facilities, das empresas, das funcionárias de facilities. Nós cá chamamos funcionárias de limpeza. Portanto, aí tem outro nome. Mas penso que sim, penso que a FACOP aí tem um papel muito preponderante, mas poderia também ajudar a quem está por cima, ou seja, a vender o conceito. Porque quem está por cima, as encarregadas, os diretores, esses é que têm que ser os primeiros a comprar o conceito. E depois então passá-lo para baixo. Não tenho assim mais, porque não tenho muita realidade do conhecimento aí do Brasil. Nesse aspecto não poderei falar muito. Eu te agradeço, Jorge, e só para te dizer assim, nós já estamos muito bem nos encarregados, é um processo que depois a gente conversa, daria um outro bate-papo para falar desse nível, e estamos começando a trabalhar supervisores. Mas, com certeza, temos aí um mundo a ser trabalhado. E nós vamos conversar muito sobre isso. Nós vamos, já estou vendo aqui que a gente tem que propor um próximo bate-papo, porque está muito bom, né? E até comentando, Jorge, a Meire hoje é uma das docentes da FS Educa, né? Que é uma empresa que faz a capacitação desse nível mais técnico e tudo. Eu acho que é muito realmente importante a conscientização, né? Dos agentes de facilities e tudo, e também dos usuários dos ambientes, né? Gente, eu vou passar a palavra para o Sandro para ele responder, mas eu já queria, como a gente já avançou bastante no tempo, já queria agradecer todo mundo. O Sandro também vai fazer uma finalização aí no nome da Abralimp. Então, eu vou me despedir, porque depois que o Sandro falar, a gente já vai dar beijinho. Sandro, está com você. Por último aqui? Você vai ficar por último, você vai responder a minha pergunta. Tá. Depois eu entendo que você, como Abralimp, pode fazer aí a finalização. Gente, obrigada por tudo. Obrigada por esse lindo bate-papo. Vamos lá, Sandro. Joia, passou rápido, ótimo. Eu acho que, sim, se o usuário final não tiver envolvido, fica muito difícil fazer qualquer coisa. E eu estou aqui como diretor da Uniabralimp, e sim, a gente tem cursos também para supervisores, para gerentes, mas é difícil, é complicado, e sim, acho que o caminho é esse. E a gente deveria ter também, cada vez mais, trazer o usuário final, porque no fim é ele a ponta da cadeia, é ele que vai nos ensinar tudo isso. E acho que isso sim pode vir da pandemia, é essa atenção, isso que a gente está falando aqui, de prestar um pouco mais atenção. Quem são essas pessoas, né? Poxa, eles estavam aqui, eram essenciais, eles vieram, será que vamos dar um pouco mais de valor para essas pessoas? Eu acho que sim. Tem a história de guerras, né, que na volta de guerra os soldados acabam sendo tratados diferentes. Tem várias histórias da Segunda Guerra Mundial que finalmente fizeram casa para todo mundo na Inglaterra, porque acho que eles sentiram que o cara foi lá, morreu para mim, agora eu preciso fazer algo por ele. Quem sabe a gente não vai ver isso? Sim, o usuário final, ele vai ter que dar valor. Se ele não der valor, não investir mais na limpeza, a gente vai ficar aqui só falando. Infelizmente, volta para o pano e rodo, e a gente vê isso também. E para colocar assim, a tecnologia, que é onde eu estou profissionalmente, onde eu trabalho, a tecnologia está vindo para isso também. Então, junto com métodos novos, os robôs que vão trabalhar junto com as pessoas, eles vão ajudar na ética. Acho que o que você falou, Cássia, é ótimo, essa ética. A gente devia fazer direito quando alguém está olhando, não está olhando. A diferença é que o robô, ele sempre faz aquilo, ele registra o que ele fez, ele deixa uma marca, né? Ele é rastreável. Então, essas atividades de limpeza que são agora mais importantes, você vai poder provar o que você fez. Então, acho que isso que a gente vai precisar ter cada vez mais, de todas as formas e maneiras. E é uma delícia estar aqui, fechar isso em nome da Uniabralimp. Acho que pediria aí para as pessoas mandarem ideias para novos bate-papos,
para quem sabe a gente poder fazer mais trocas, né? Obrigado a todos. Um prazer conhecer você, Jorge e Meire. Obrigado. E até a próxima, né, pessoal? Gente, eu Até a queria fazer um brinde aos nossos agentes de limpeza. Né? Vamos fazer um reconhecimento aqui. Água. Um brinde, Saúde. gente. Saúde, gente. Foi um grande prazer. Foi um grande prazer. Tchau, Um abraço tchau. a todos. Um abraço. Boa noite. Tchau. Tchau, Deus tchau. a todos. Tchau, tchau. Deus. Tchau, tchau. Tchau.